Olá, está começando o Jornal da Câmara com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Canil da GCM comemora 15 anos de existência em evento no Adamastor. Edição do Selo Ambiental celebra os 20 anos de criação do prêmio, com palestras, oficinas e feira sustentável. Câmara Municipal promove discussão sobre o uso do gás natural veicular no transporte público. Prefeitura abre inscrições para a 6ª Semana do Conhecimento de Guarulhos. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal da Câmara. Na última semana, o Canil da Guarda Civil Municipal completou 15 anos de existência. A comemoração aconteceu no Centro de Educação Adamastor. O Canil da Guarda Civil Municipal completou em junho 15 anos de existência. E a comemoração aconteceu no Centro de Educação Adamastor. Teve até bolo. A solenidade foi aberta com música. Depois, algumas autoridades falaram sobre a instituição. O secretário municipal para Assuntos de Segurança Pública, Márcio Pontes, falou sobre a função do Canil e destacou um importante feito recente. Combate ao tráfico de entorpecentes, qual faço uma pausa aqui. Nós tivemos essa semana nossos heróis de quatro patas, juntamente com nossa equipe de policiamento e de patrulhamento preventivo do Canil, fizeram uma apreensão de mais de 17 quilos de maconha esta semana aqui na nossa cidade. Trabalho esse que tirou da rua um procurado por homicídio, uma pessoa que já era procurada por homicídio, que já tinha decretado a sua prisão e ainda estava traficando num bairro aqui da cidade. Os cães também são preparados para a busca de pessoas vivas ou mortas em situações de calamidade, tragédias e acidentes. Presente no evento, a vereadora Sandra Gileno, do Partido Patriota, parabenizou a instituição pela data expressiva. O nosso foco aqui são os nossos cães. Além deles terem um olfato apurado 50 vezes a mais do que nós seres humanos, é de grande relevância, né, esse trabalho. Quantas vidas eles têm salvado, né, a própria vida de vocês que estão à frente. O Canil da GCM conta hoje com 14 animais e 26 guardas civis. No final do evento, alguns cães aposentados foram homenageados. Os bichinhos se aposentam entre 7 e 8 anos de idade e, geralmente, ficam sob a tutela do guarda que os conduziu durante a vida de trabalho. Realizada na tarde de 30 de junho, a 16ª edição do Selo Ambiental de 2022 comemorou os 20 anos de criação do prêmio e a retomada do evento pós-pandemia. A 16ª edição do Selo Ambiental exaltou os 20 anos de criação do prêmio. O evento aconteceu na quinta-feira, 30 de junho, no Centro Universitário ENIAC. A solenidade contou com a presença de autoridades do município, que compuseram a mesa, como o vice-prefeito, o secretário de Meio Ambiente, o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, a idealizadora do projeto, Luísa Cordeiro, e o vereador Thiago Surfista. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Edmilson do PSOL, comentou a importância do selo ambiental para a cidade e a retomada do evento após o isolamento social decorrente da pandemia do novo coronavírus. Foi através dessa iniciativa do selo ambiental, que é uma propositura da Câmara Municipal de Guarulhos, diversos projetos nesse período de 20 anos foram apresentados, debatidos, foram momentos de incentivo à preservação do meio ambiente, incentivo ao protagonismo da população, não só de ambientalistas, de técnicos, de educadores, enfim, mas de toda a população. Então eu considero que essa edição tem um caráter muito especial, porque estamos retornando, né? E ao mesmo tempo também saudando e comemorando os 20 anos de selo ambiental. Nessa edição não houve premiação ou apresentação de projetos, mas sim palestras e a exposição de algumas iniciativas em virtude do impacto da pandemia no desenvolvimento de projetos ambientais. O foco do evento foi a celebração dos 20 anos de criação do prêmio, com a apresentação de um vídeo sobre a história do selo e a homenagem à idealizadora, a professora e ex-vereadora Luísa Cordeiro, que recebeu uma placa comemorativa. Emocionada, a ex-vereadora quer que a iniciativa se torne referência nacional. Ao longo desses 20 anos,
Deu para a gente ver, além de visualizar e expor para a cidade, muita iniciativa de sustentabilidade extremamente importante. Meu coração está feliz. O que mais desejo é que esse banho de meio ambiente, de sustentabilidade que Guarulhos está tendo, ele possa ser referência um dia estadual e nacional. O secretário do Meio Ambiente, Abdo Maslum, comentou a necessidade de levar esse legado adiante. Em 2002 eu era vereador, também ajudei a aprovar esse projeto, votei favorável ao projeto e realmente houve uma mudança grande. Hoje, onde se discute muito mais a questão ambiental, os problemas ambientais, né, o que acontece, o que acontecia antes, não se falava tanto da questão ambiental como se fala hoje. A nossa luta é bem maior hoje, né, e o mundo está caminhando para isso, né? O vice-prefeito Jesus Roque de Freitas falou sobre a importância de desenvolver uma gestão sustentável dos recursos naturais. É com muita alegria que nós celebramos aqui os 20 anos de criação do selo ambiental, que tanto contribuiu para os projetos relevantes em nossa cidade, bem como o fomento de novas iniciativas ambientais. Todos nós estamos inseridos no meio ambiente. Já ouvimos aqui nessa noite a questão que nós devemos, qual o legado que vamos deixar para as nossas gerações futuras. E isso é muito importante. Ou seja, quando falamos de recursos naturais, estamos falando de sobrevivência, de um uso racional e consciente, preservando as gerações futuras. Então, a gestão responsável garante o crescimento, a manutenção de nossos recursos e agrega formas para lidarmos com as mudanças climáticas e o desenvolvimento de nossa cidade. Durante o evento, a Prefeitura lançou o Plano Municipal de Mudanças Climáticas. A bióloga da Secretaria de Meio Ambiente, Solange Duarte, apresentou os objetivos do plano, que concentra políticas públicas já realizadas pelo Executivo em diversos setores, que auxiliam no combate aos efeitos das mudanças climáticas. Hoje nós lançamos uma cartilha com os 7 objetivos, que são os importantes objetivos para a gente combater esses efeitos das mudanças climáticas e enfrentar, né? Como questão da segurança hídrica, segurança alimentar, ter mais áreas verdes no município, a questão da poluição atmosférica, entre outros, né? Ao final da solenidade, foram sorteados 4 tablets doados ao selo ambiental entre os participantes do evento. Diferentemente dos anos anteriores, a edição deste ano do selo ambiental não contou com premiações ou apresentação de projetos, mas com palestras e oficinas sobre meio ambiente, além de uma feira sustentável. A 16ª edição do selo ambiental contou com uma feira sustentável e 4 oficinas, que aconteceram no Centro Educacional ENIAC na tarde de 30 de junho. Integrante da comissão organizadora, Valdomiro Ramos comentou as iniciativas apresentadas no selo. Agora, após a pandemia, estamos conseguindo realizar esse evento. E graças ao apoio do ENIAC, né, a gente está realizando esse evento aqui hoje, reunindo aqui 4 oficinas com temas voltados para o meio ambiente, envolvendo inclusive a Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Guarulhos, que os vereadores vão falar nessa oficina sobre de que forma a população pode propor projetos à Câmara Municipal. São projetos de iniciativa popular. Mas aqui na feira de exposição nós temos vários projetos que realmente deixam a gente bastante satisfeito para ver como estão aproveitando o lixo reciclável. Inclusive agora mesmo presenciei no estande material de segurança no trabalho feito com garrafas PET. Isso demonstra que estamos no caminho certo. A sustentabilidade na prática foi o tema da oficina conduzida por Rodrigo Barea, diretor da ONG Eco Oficina. Primeiro, a gente problematizou essas questões. Então, se a gente for pensar na questão dos resíduos, né, a poluição gera uma série de problemas. Quando a gente vai pensar na insegurança alimentar, por exemplo, na dificuldade, a crise social, a gente vê que a gente pode produzir o nosso próprio alimento na nossa casa. Basta ter um pedacinho ali de chão, de terra, que a gente pode produzir. E a parte de geração de emprego também, acho que todas as oficinas, todos os temas que a gente vai abordar também tem potencial de geração de emprego através da criatividade, através de colocar a mão na massa mesmo e através da forma técnica de implantar painéis para energia solar e também o problema da energia poluente, da energia convencional e a dependência que a gente tem hoje do petróleo, né? Então acho que resumindo a gente problematiza dentro dessas 3 pontos.
a questão dos resíduos, tratar de uma forma mais sustentável, a insegurança alimentar, tentando promover, fazer com que as pessoas produzam também seu próprio alimento, e através das energias renováveis, que é o futuro. Aí é mais que óbvio, né? Ficar dependendo do petróleo em 2022, ainda a gente está muito atrasado. A gente precisa avançar nesse debate e, mais que isso, colocar em prática. Presidente da Comissão de Meio Ambiente do Legislativo, o vereador Edmilson, do PSOL, palestrou sobre a participação popular nas políticas ambientais. O parlamentar estava acompanhado do engenheiro químico William Oliveira, que apresentou um projeto de transformação e reutilização de sacolinhas plásticas. Todo lixo vai para a cooperativa e a cooperativa separa plástico, papel, vidro, alumínio. A nossa parte é pegar esse plástico que eles retiraram, que está sujo, contaminado, a gente leva para a empresa, a gente faz um processo de lavagem nele. Depois de lavar, a gente transforma ele de novo em grão e depois transforma ele de novo em sacolinha, né? E devolve ele pro projeto. E ele pode voltar diversas vezes para virar uma sacolinha nova. Ou seja, a gente tem condições de reduzir muito a utilização de material, reutilizando praticamente 100% do que a gente tem hoje de plástico. O evento também contou com uma feirinha sustentável. Entre os destaques estavam mantas de caixa de leite produzidas para aquecer pessoas em situação de rua, além de equipamentos de proteção individual feitos a partir de material reciclável. Sustentabilidade. O plenário da Câmara foi palco de um evento que discutiu as possibilidades do uso do gás natural veicular no transporte público. A Escola do Parlamento, em parceria com a Câmara Temática de Pesquisas e Proposições, promoveu no último dia 30 o evento Sustentabilidade, Avanços e Possibilidades com a Matriz Energética do Gás. O encontro aconteceu no plenário da Câmara de Guarulhos. O painel foi apresentado por Guilherme Freitas, gerente do setor de gás natural veicular da Comgás. A mesa de trabalhos foi presidida por Devanildo Damião, coordenador de projetos estratégicos do Legislativo Guarulhense e também da Escola do Parlamento. Na palestra, Guilherme descreveu os diferentes tipos de combustíveis usados nos veículos e apresentou pesquisas que indicam as vantagens do uso de gases naturais, principalmente nas frotas de ônibus. Um dos pontos que a gente pode contribuir, de fato o poder público contribui com isso, é de fato permitindo o uso do gás em transporte público. E aí já linko com os benefícios. Um dos grandes benefícios que podem trazer é de fato a redução de emissões. E quando a gente fala para centros urbanos, redução de poluentes locais, reuniões que reduz material particulado, que é o que de fato agravam doenças respiratórias, Então isso é uma coisa muito importante. Então se a gente fizer políticas públicas que estimulem o uso de gás, em transporte público, por exemplo, nos municípios, pode ser um grande estímulo para poder reduzir as emissões e melhorar a qualidade de vida local. Guilherme também ressaltou que a economia com custo de combustível para as empresas de transporte público pode ficar entre 30% e 40%, o que pode auxiliar em uma possível redução de tarifa para os passageiros. Devanildo Damião também falou sobre o assunto. Ele comentou que, no momento de crise mundial dos combustíveis, o uso do gás natural veicular é um elemento importante para a sustentabilidade. Devanildo espera que o evento dê subsídios aos vereadores para a elaboração de projetos de lei em benefício da população. Nós temos uma Câmara Temática que estuda a questão do meio ambiente e o gás natural como elemento de sustentabilidade. Hoje se fala muito nas matrizes energéticas, elétrica, dos veículos elétricos, mas ainda é necessário se aprofundar nesse tema, porque você tem um tempo de transição. Dada a crise energética mundial, uma das alternativas é o gás natural. Ele fica between, nesse meio termo aí, nessa transição. E esse é um ponto de contato que a gente vem estudando. Então a Escola do Parlamento ela entrou em contato com a Comgás, tem alguns estudos técnicos que estão sendo desenvolvidos via FAPESP, o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e também dentro do âmbito de uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa. Então nós trouxemos para discutir melhor esse tema e também ter aquele olho prático de políticas públicas, oferecer subsídios para os vereadores. Então, assim, é possível uma política pública que beneficie o transporte público, que no final vai implicar numa tarifa menor para a população. Depois de realizar uma limpeza no arquivo do Legislativo, a Câmara descartou mais de 2 toneladas de papel. Esse material foi enviado a uma cooperativa de reciclagem.
No último fim de semana, a Comissão de Avaliação de Documentos da Câmara de Guarulhos acompanhou o trabalho de fragmentação da massa acumulada do Arquivo do Legislativo Municipal. A ação gerou 2,4 toneladas de papel. A diretora executiva de gabinete, Rosana Luzia da Silva, explicou que o arquivo vai acumulando material ao longo dos anos, o que demanda o estabelecimento de um procedimento padrão para definir o que será mantido e o que poderá ser descartado. Em conjunto com outras 10 câmaras municipais, o Legislativo guarulhense participou da elaboração da tabela que define parâmetros em relação à temporalidade de documentos. Depois da realização desse trabalho, a Câmara estuda iniciar o processo de digitalização de documentos do Legislativo. Com isso, será possível fazer a consulta pelo computador, como já é feito no Arquivo do Estado de São Paulo. Ainda nesta quarta-feira, dia 6, a MB Consórcio Limpa Guarulhos retirou as mais de 2 toneladas de papel, que foram transportadas até a CDR Pedreira para pesagem e, na sequência, levadas à cooperativa da Vila Galvão. A presidente do Grupo de Trabalho Reciclação, Adriana Borgo, acompanhou o processo de retirada do material e falou sobre a responsabilidade socioambiental do Legislativo. A Câmara tem esse grupo de trabalho desde 2013, ele se tornou um grupo permanente em 2014 e o nosso objetivo principal é garantir a destinação ambientalmente correta dos resíduos recicláveis gerados na instituição. Então, auxiliar a instituição com essa responsabilidade socioambiental, de destinar adequadamente os resíduos, principalmente porque a Câmara, sendo um órgão público, ela tem essa obrigação de dar esse exemplo e de incentivar a sociedade nessa gestão correta dos resíduos. Estão abertas as inscrições para a 6ª Semana do Conhecimento de Guarulhos. Com o tema Bicentenário da Independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, o evento será presencial neste ano, com data marcada para 17 a 21 de outubro. A Prefeitura de Guarulhos realizou a solenidade de lançamento da Semana do Conhecimento na segunda-feira, dia 4, no Adamastor. O evento está marcado para a semana de 17 a 21 de outubro e tem como tema Bicentenário da Independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 8 de setembro. A Semana do Conhecimento é um evento de divulgação que reúne projetos desenvolvidos por estudantes de todos os níveis, além de empreendedores, inventores e pesquisadores. Presente no lançamento, o prefeito Guti enfatizou a importância de investir em tecnologia. A tecnologia veio, está aí, cada vez mais vai evoluir e a gente precisa utilizá-la. Tem que ser uma ferramenta para facilitar a nossa vida, para dar mais comodidade, para a gente ter mais qualidade de vida. E isso aqui é basicamente uma chuva de ideias, um brainstorm das pessoas que não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com o poder público, com o governo, mas que às vezes pensam em algumas soluções, tem uma ideia bacana, que às vezes não está nem 100% pronto, mas traz para cá que a gente pode utilizar. Óbvio que é muita ideia, né? Então, se a gente pegar algumas edições quando era presencial, porque depois veio a pandemia, e aí a gente tem que fazer online e agora volta ao presencial. A gente pega 300, 200 ideias aí na média, óbvio que não dá para usar tudo, mas sempre a gente tem uma outra coisa que é fantástica, ou de uma ideia que não dá para ser implementada, a gente extrai algum conhecimento que pode utilizar em qualquer outro tipo de projeto. Então, o importante é falar com a sociedade. A Semana do Conhecimento está na 6ª edição e volta a ser realizada presencialmente em 2022, depois de 2 edições online. A expectativa do secretário municipal de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação, Jorge Tayar, é que este ano o número de projetos participantes cresça. Quando é presencial, as pessoas se engajam mais, parece que há uma interação maior e as pessoas conseguem elaborar mais projetos. Então, eu acredito que esse ano vai acontecer um número bem maior do que nos anos anteriores. Coordenador da semana, Christopher Montenegro também acredita que a volta do evento presencial vai potencializar as participações. O pessoal quer voltar ao presencial, né? Então, eu acho que por esse desejo de voltar, tanto dos empresários quanto das instituições de ensino, da criançada, a gente vai ter um número muito bom de projetos. Inclusive porque mesmo com a dificuldade da pandemia, nós não deixamos de realizar
Então, obviamente, a pandemia foi péssima para todos em todo sentido, mas realizar de forma online nos possibilitou levar o evento para lugares que a gente ainda não tinha levado. Então, a gente teve participação de projetos de fora de Guarulhos, de fora do estado, né? Então, outras pessoas que não conheciam participaram. Então, a gente conseguiu manter, né, a pegada da Semana do Conhecimento, mas, obviamente, o online traz algumas reservas que a gente pretende eliminar e voltar com tudo agora no presencial. E nesta sexta-feira, o Ponto de Vista recebe Cristiane Giuliari, idealizadora do projeto Lídia, que tem como objetivo o desenvolvimento do empreendedorismo e geração de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Acompanhe. Por que você resolveu batizar o projeto de Lídia? Precisava de ser uma mulher, né? Precisava de ser uma mulher forte, precisava de ser uma mulher destemida, precisava de ser uma mulher que não pediu permissão, nem autorização. E aí, nas leituras bíblicas, eu encontrei a Lídia, uma mulher empreendedora, amiga de Paulo, que naquele momento não era um cara muito interessante para ser amigo de ninguém, havia acabado de sair de uma prisão, e ela caminhava por esse universo, porque a púrpura ela era usada para trazer cor para os tecidos, então era um artigo valioso, então ela era bem relacionada, e essa é a nossa ideia. O Projeto Lídia não é só sobre empreender, nem só sobre artesanato. As meninas, quando ouvirem, as que já conhecem o projeto, vão dizer que não é sobre o artesanato. Parece que é sobre artesanato, mas é muito mais sobre nós. Por isso ele é, e nós também somos agora as Lídias, mulheres empreendedoras. Você também pode assistir a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal do YouTube. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigada e até a próxima!